Olá, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui, nossa aula de Sociologia. O tema de hoje, para encerrar o nosso capítulo, é indústria cultural, cultura de massa e um pouquinho aí sobre, de forma bem geral, bem objetiva, um pouquinho sobre a violência simbólica. Então, vamos tratar aí principais assuntos, a Escola de Frankfurt e a teoria de Pierre Bourdieu, ou Bourdieu. Indústria cultural. Que negócio é esse? Primeiro vamos à Escola de Frankfurt, uma escola que surgiu dentro da Universidade de Frankfurt. Vários pensadores e professores dessa universidade, pesquisadores, decidiram revisar o materialismo histórico e dialético de Marx e Engels. Então, fazer uma revisão do materialismo a fim de construir uma teoria nova, que eles vão desenvolver chamando de teoria crítica. Então vai ficar conhecida essa escola como teoria crítica. Por quê? Porque ela usa do materialismo histórico dialético de Marx e Engels e da teoria weberiana também. E várias influências filosóficas, né, de outros autores ao longo da história. Mas o principal objetivo deles era revisar o materialismo histórico dialético. E para reinterpretar a sociedade do século XX ao momento que eles estavam vivendo. Então por isso que é ciência utilizar do materialismo histórico, reformular as bases dele para interpretar a sociedade que está vivendo no início do século XX. Na verdade, a escola de Frankfurt durou quase o século XX todo. Viveu o período de Primeira Guerra, Segunda Guerra, foi fechada por um tempo, perseguida pelo regime totalitário de Hitler, e depois ela voltou aí a funcionar com a segunda fase. Então tem a primeira fase e a segunda fase pós-Segunda Guerra Mundial. Os filósofos alemães Max Horkheimer e Theodor Adorno lançaram, observando esse novo momento da arte no início do século XX, eles cunharam um termo, então, indústria cultural, que significa dizer que a arte, a cultura de forma geral, passou a ser produzida com a finalidade de dar lucro. Então surgiu uma indústria que agora produz cultura. A cultura deixa de ser algo das relações naturais de um povo, das relações naturais no sentido livres, né, espontâneas, né, porque tem influência exatamente da natureza. Não são determinadas, são livres, espontâneas de um povo, criação espontânea de um povo e passa a ser um produto vendido e comercializado. E essa indústria cultural é realmente uma indústria, um sistema industrial que vai produzir cultura. Empresas de emissoras de rádio, empresas que produzem publicidades, empresas que produzem filmes, séries, radionovelas, novelas, e etc. A indústria cinematográfica, as indústrias editoriais de jornais, revistas e livros, tudo isso é uma indústria que vai produzir para gerar lucro. Então, vamos trazer um pouquinho para o dia de hoje, por exemplo, por que alguns livros vendem tanto, são best-sellers? Porque existe uma indústria que financia publicidade, bota título, e aí, tipo, 10 maneiras de ser feliz. E você lê as 10, aplica e não funciona. Porque é uma indústria da cultura. É algo que é moda, é modinha vender essas coisas, por isso existe uma indústria, e sempre tem alguém escrevendo livro de autoajuda que não ajuda muitas vezes. Então, um exemplo de como a indústria cultural funciona. E a cultura de massa é o produto dessa indústria cultural, consistido em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, por isso que é de massa, com objetivo especialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. Então, os produtos gerados pela indústria cultural são a cultura de massa. Músicas, as revistas, jornais, telejornais, as novelas, radionovelas, tudo isso é o produto, as obras de arte, agora maximizadas e vendidas em grande escala, tudo agora é produto da indústria da cultura, da indústria cultural. É que deu um exemplo, né, de como a indústria cultural influencia no seu dia a dia. Aí o Adorno e Horkheimer vão fazer essa crítica nas suas obras, a dialética do esclarecimento e a obra Indústria Cultural. Porque e agora a liberdade humana? Como é que fica? Cadê a cultura, propriamente dita, cultura do povo, cultura popular? Cadê? Porque fica, de certa forma, uma influência enorme dos meios, né, da comunicação de massa
sobre o indivíduo. E a cultura, será que ela continua sendo livre? Tem a pergunta que eu deixo aí no ar para vocês. Continua sendo livre? Lembrando que eles reformulam o materialismo histórico e eles não descartam a visão ideológica de Marx e Engels, onde existe uma superestrutura e uma infraestrutura. A burguesia é dona da indústria cultural. A indústria cultural, ela também faz parte da indústria burguesa, do modo de produção burguês, e faz parte do sistema capitalista. Então ela reproduz, ela dissemina uma ideologia, ou várias ideologias, amando da classe dominante, uma visão marxista, e vai disseminando essa ideologia, você não percebe, através dos produtos, através dos comerciais, das propagandas, das novelas da TV, dos rádios, do cinema, você vai recebendo várias ideologias, interiorizando isso, tendo o teu inconsciente, e acha que aquilo é natural, e não é. Eles te ensinaram assim, você foi ensinado a se comportar, a pensar, a sentir e agir dessa forma. Então, ou seja, ela potencializa a ideologia. Um exemplo de como a indústria cultural serviu para efetivar uma ideologia foi na Alemanha nazista. O rádio, a propaganda nazista foi uma porrada de publicidade, a imagem do Führer, de Hitler, e levar as massas a uma falsa consciência da realidade. Que a raça ariana era superior, tinha que exterminar judeu, de que tinha que fazer guerra e acabar com todo mundo, porque só os alemães eram dignos de povoar a terra, de dominar o mundo. Então são ideias de supremacia mesmo, supremacia racial e supremacia ideológica. E é um exemplo de como a indústria cultural serve a manipulação. Ali ficou explícito, né? Que é um regime totalitário, ditatorial, ficou explícito. E quando isso acontece na democracia? Será que a democracia é democrática? E agora? É um exemplo também dos filmes, revistas, tecnologias um dia inteiro e você recebe esse mundaréu de informações e produtos para consumir. Tá, professor, eu posso dizer que o celular, por exemplo, ele é um produto da indústria cultural? Também, porque existe a tecnologia, ela faz parte da nossa cultura. A cultura não é a criação, tudo aquilo que o povo cria, a tecnologia faz parte da nossa cultura. Então ela também faz parte da indústria cultural. Computadores, celulares, internet, tudo isso faz parte da indústria cultural, sim. E aí vem a grande crítica que eu vou formular aqui. Será que somos livres? Será que a indústria cultural ela não dissemina uma ideologia dominante, como falei outrora, e sustenta uma superestrutura ideológica que você pensa, sente e age como convém à classe que detém o poder. Essa TV aqui é só um símbolo, só uma representação. É só uma representação, uma ideia do que pode a indústria cultural fazer com você. As redes sociais, os estereótipos, muitas vezes o politicamente correto, muitas vezes valores disseminados e você acha que está sendo livre e você está só obedecendo aos interesses de um grupo. Pode ser. E aqui essa imagem é forte. Essa é séria, preocupante, forte. Porque como fica a influência da publicidade sobre as crianças, sobre o público infantil? Será que somos seres livres que educamos as nossas crianças para serem autônomas, livres e conscientes? Ou será que essa carga de publicidade, informações da indústria cultural, aqui não só a TV, tá, de toda forma de indústria cultural, acaba moldando, tecendo a forma de pensar, sentir e agir das futuras gerações, das presentes e das futuras gerações? É uma imagem forte. Se refletir sobre essa imagem, cadê a capacidade de autoconstrução, de autoconhecimento? E agora? E aqui é um esqueminha explicando, né, como funciona o esquema da indústria cultural. Vamos pegar aqui, a indústria cultural produz instrumentos musicais, a música, né, que vai ser gravada, provavelmente num estúdio, etc., um auditório, alguma coisa, vai ser gravado e isso vai virar informação, vai virar notícia, vai virar publicidade. Para isso existe todo um esquema, né, de empresa, de todo um sistema capitalista vai se desenvolver ali, empresas que financiam, empresas, indústrias para produzir os equipamentos. Isso vai gerar um mundaréu de informações e de publicidades nas redes, qualquer meio de comunicação. Isso você vai assimilar isso como um produto. Na sua cabeça você vai achar que aquela música é produto, e realmente ela é um produto, você vai consumir, você é um consumidor de cultura. Olha bem,
O ser humano deixa de ser um produtor de cultura e passa a ser um consumidor de cultura. É aí que está a ciência do materialismo histórico dialético na visão da escola de Frankfurt. O homem deixa de ser a proposta do iluminismo, de autonomia, que é a passagem da minoridade para a maioridade, não rola bem. Porque o ser humano se torna um consumidor. Tá pronto, é só consumir, é só comprar. E aí eu vou comprando e negociando cultura, que vai gerar muito capital, que vai sustentar a indústria cultural, e o ciclo continua. E muitas vezes nos tornamos escravos da própria cultura. Não da cultura espontânea, da cultura de massa. Também do consumismo, né? Que passa a ser um padrão cultural. Enquanto a criança, desde pequena, ela é influenciada por uma carga de publicidade que pode influenciá-la psicologicamente no futuro. E aí não é querer defender a visão evolucionista ou alguma coisa da história, isso aqui é só uma charge crítica e muito crítica à evolução humana ao longo da história. Passamos de seres primitivos, primatas, um homem primata, ao capitalismo selvagem. Música aí dos Titãs. Homem primata, capitalismo selvagem. Saímos ao longo de milhões e milhões de anos e evoluímos e nos tornamos meros consumidores. Cadê o Homo sapiens sapiens? A arte como entretenimento. Muitas vezes a arte, uma forte crítica da indústria cultural também, a arte ela é uma livre expressão da mente humana, da consciência humana, expressa sentimentos e uma racionalidade crítica por trás da arte. Com o entretenimento por trás da arte, muitas vezes ela perde o seu sentido original. A arte se torna banalizada, o sentido crítico da arte acaba virando entretenimento e gerando mais produtos culturais. Então não é que a arte tem que ter só um caráter clássico, mas ela tem um caráter crítico. A obra Mona Lisa ela tem um caráter crítico por trás daquela obra. E várias obras ao longo da história. E quando se há essa reprodução em massa e essa memificação da arte, isso, muitos autores consideram isso uma banalização da arte. Porque o seu sentido original muitas vezes é deixado de lado. A atitude crítica da arte é perdida no percurso. Você é um pensador, como o Marx propôs nas teses sobre Feuerbach, tese 11. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. O Marx está propondo aqui a praxis, a atitude de transformação do mundo. Porque interpretar é uma questão muito subjetiva. Até interpretar é importante, mas o que importa é transformar o mundo. Nota de repúdio muda alguma coisa? Essa é a pergunta. E a imagem, eu coloquei de propósito, é uma imagem bem crítica, que o pensador, ele tem uma bolsa, um saco de compra, né, na cabeça, levando mesmo essa crítica de que realmente somos pensadores ou somos meros consumidores. Então nossa cabeça só tem consumo, produto. Somos só consumidores de meros produtos do nosso dia a dia. Somos? Uma pergunta. Ou você é um postador? E agora? O que você me diz? Ou você é um postador? Tô postando aí uma imagem. Tá, o professor tá dizendo que não posso postar? Não, não é, não estou falando isso. É porque agora você passa a ser produtor também de cultura, mas para vender a cultura de massa. O sujeito que posta uma foto dessa está divulgando uma marca. Ele está fazendo publicidade para a marca, mesmo sem querer. E muitas vezes você acha que ter esse produto dessa marca é o que te faz ser melhor do que os outros. E não tem nada a ver com isso. O que você é, cientificamente falando, de personalidade, psicologicamente falando, não tem nada a ver com o que você possui. Muitas vezes o que você possui tem até mais valor do que você é. Às vezes tem pessoas que dão tanto valor para a aparência, mas eu pergunto, o que você tem se tirar de você o seu dinheiro, os seus bens materiais? O que você é? É vazio ou tem alguma coisa aí?
Essa música, não sei se vai tocar para vocês, é a música É Fake, da dupla Henrique e Juliano. E nessa música ele fala a respeito de uma moça lá que ele conhecia pelo Instagram e chegou no presencial, ela era instagrada, ela não era agradável, ou em outras palavras, ela era feia. Por causa que no Instagram as pessoas são uma coisa e na vida real é outra. Além dessa crítica que eu posso formular usando a música sertaneja, que é meio difícil usar crítica em música sertaneja, mas dá para usar nesse momento. Ainda ela existe uma padronização da beleza. Afinal, o que é belo? A indústria cultural também cria estereótipos, elas criam padrões, o que é belo, o comportamento correto, o comportamento adequado, e ela vende isso e pronto. E você não pode questionar a indústria cultural, não dá para questionar. Os valores são disseminados através da ideologia dominante pelos meios de comunicação. Vamos ver se vai sair o som para vocês aí. Então perceba que existe uma padronização da beleza. Existem duas questões aqui trabalhadas na música. A falsa realidade, ou seja, uma realidade realmente imaginária, a pessoa bota 200 filtros para simular uma coisa que ela não é, para poder agradar, para poder se encaixar nos moldes da indústria cultural e do padrão de beleza, muitas vezes. E outra questão é a padronização da beleza. Então, a pessoa ela se sente inferiorizada quando ela não se encaixa nos padrões, porque existe um padrão disseminado pela indústria cultural. Toda propaganda tem um homem e uma mulher ali. E os homens e as mulheres têm percebam, pode analisar as propagandas, tem um padrão de corpo, de fisionomia entre eles. E aí as pessoas começam a ver as propagandas direto, inconscientemente começa a pensar, pô, mas eu não me encaixo, eu sou bem diferente deles, então eu sou feio. Você começa a achar isso. E a gente vai chamar isso depois de uma outra coisa que Bourdieu vai chamar de violência simbólica. Isso aqui é uma crítica que eu deixei aqui. O que eu posto não é nem 1% do que eu vivo. As melhores coisas eu vivo offline. É mesmo? Vive mesmo? Você vive? Aí a pergunta que eu digo, uma vida de redes sociais é viver? Deixa aí a reflexão. É uma crítica também, é só um humorzinho, é bom às vezes no meio da aula botar uma coisa crítica, reflexiva, no Instagram e na realidade. As coisas não são bem nas redes sociais como são no real. 4 grandes pensadores da escola de Frankfurt. Max Horkheimer e Theodor Adorno, que vão lançar crítica forte à indústria cultural. Então vão dizer que existe uma banalização da arte, existe uma indústria que vai criar a cultura e vai vender e comercializar a cultura. E eles veem um caráter muito negativo nesse ponto, que o capitalismo tira até a liberdade da própria emancipação humana e impõe os valores, as ideias, agora de forma explícita através da cultura, uma cultura produzida para vender. Por outro lado, temos o Walter Benjamin, que vai dizer, mas a arte, nesse ponto, além de ser criada como produto, que ela é mesmo, mas ela também tem um caráter crítico. Então, por mais que uma obra seja reproduzida, ela seja levada, às vezes, à banalização, ela leva o acesso, ela democratiza o acesso, muitas vezes, dessa arte às demais pessoas que não tinham acesso. Então, de certa forma, há uma democratização da arte que pode levar a uma conscientização crítica. Então ele vê um caráter assim, ele vê um caráter extremamente negativo da indústria cultural, mas ele vê uma possibilidade de usar a própria indústria cultural para disseminar atividade crítica, para levar a emancipação humana. É uma possibilidade. E o outro é Herbert Marcuse. Marcuse tem a principal obra dele, Eros e Civilização. A obra dele é muito extensa, ele fala de vários assuntos. Ele faz uma revisão também do materialismo histórico, uma revisão muito forte, critica o evolucionismo, o determinismo ao longo da história, e acredita que a história não é linear, a história ela vai se variando, altos e baixos, tem que entender aquele período histórico, muitas vezes um não tem conexão direta com o outro. Segundo Marcuse, a indústria cultural ela conseguiu realmente criar uma forte indústria que tudo no ser humano é controlado. As democracias hoje não são livres. As democracias são uma falsa liberdade, porque o indivíduo faz, compra, age, pensa como convém à classe dominante, disseminado pela indústria cultural. Ele chega a dizer que até o prazer humano,
que era algo que era espontâneo, agora é padronizado através de uma indústria que vende o comportamento correto, a ação correta do ser humano. E essa é uma dos comentários que eu vou fazer aqui a respeito de Marquise. Dentro de uma cultura, existe um movimento de grupos que não aceitam os valores impostos pela cultura dominante. Eles se posicionam contra essa cultura dominante. Esse movimento é chamado de contracultura, que é pode dar um exemplo, o movimento punk, o movimento hippie e vários outros movimentos de grupos, de tribos urbanas que se organizam contra os valores da cultura dominante. Violência simbólica. A gente vai trabalhar isso futuramente, mas agora é só para dar uma introdução ao tema, aproveitando aqui a deixa. É um conceito desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual aborda uma forma de violência exercida pelo corpo sem coação física, causando danos morais e psicológicos. Quando eu padronizo pelo corpo e para o corpo, quando eu padronizo a beleza, padronizo o comportamento correto, padronizo o vocabulário correto, eu digo correto, moralmente correto. Já se o sujeito falar uma palavrinha errada, eu já começo a zoar dele. Então, assim por diante. Quando eu crio essa padronização de tudo, os indivíduos não têm espaço para liberdade. Quando eles não conseguem, quando eles não se encaixam nessa padronização, eles se sentem excluídos, se sentem desmotivados, se sentem violentados. Por isso o termo violência simbólica. Não é uma violência explícita, muitas vezes, mas ela é um símbolo de violência. Quando a indústria cultural ela coloca vários padrões de beleza, como a mulher branca, magra, loira, de olho azul, ela cria uma padronização de beleza, estou dando um exemplo, tá? E isso gera, as pessoas que não são, que acompanham essa indústria cultural, a TV, a novela toda hora, elas começam a observar, pô, então eu sou feio. Tu usa esse critério para definir o que é belo e o que não é. O critério é baseado na indústria cultural. Isso vira uma violência simbólica. As pessoas gordas, por exemplo, se sentem totalmente reprimidas. Porque eu sou gordo, gordo é errado. Então, percebam. A palavra gordo é vista como algo ruim. A gente não usa a expressão gordo. E não tem nada de ofensivo em chamar a pessoa, não, você é gorda. Qual o problema disso? Isso não é ofensivo, mas a indústria cultural disseminou uma ideia de que gordo é algo ruim. Tem que usar a palavra gordinho, gordinha. Porque aí fica um diminutivo. Percebam que como existe um padrão, e quando você não segue parece que é ofensivo, e não é uma ofensa, é uma característica física da pessoa. Ela é magra, ou ela é gorda, ou ela é mediana, no caso, tá entre os dois. Qual o problema disso? Isso não é ofensivo. Se ela não se sente bem daquela forma, ela pode, hoje tem várias formas de mudar, mas percebe que é uma imposição feita pela indústria cultural, né? Uma imposição de padronização do corpo. O magro é o bonito. Isso é uma violência simbólica, é um exemplo de violência simbólica. Às vezes a pessoa é muito tímida, os colegas zoam dela, mas a pessoa não se veste da maneira que convém ao padrão da indústria de massa, da indústria cultural, da cultura de massa. Muitas vezes ela se sente reprimida indiretamente. Por exemplo, o sujeito de uma classe social mais subalterna, mais inferior, tem pouca capacidade de compra e ele usa um tênis mais simples. O coleguinha dele, que estuda na mesma escola, usa um tênis de marca. E ele fica olhando seu colega usar tênis de marca e ele não pode usar. E ele sente, por que não? Por que ele tem acesso e eu não tenho? É uma forma de violência simbólica também. É um exemplo. Eu percebo como a violência simbólica ela se materializa no nosso cotidiano em várias e várias formas e muitas vezes você não percebe. Ela passa de forma despercebida mesmo, invisível. E é uma violência que vai prejudicando, principalmente a criança e o adolescente, né? A formação psicológica dele como ser social. Segundo o site Nossa Ciência, o professor Alípio de Souza Filho explica o conceito de violência simbólica. É uma violência que se pratica numa dimensão muitas vezes invisível, no campo das ideias, da linguagem, onde pessoas podem ser submetidas à discriminação, à injúria, à negação de reconhecimento. Quando você zoa do baiano porque ele fala mãinho e painho, você acha isso ridículo, você está cometendo violência simbólica. Muitas vezes você nem sabe isso. Por causa da indústria cultural, você zoa de sujeito porque o sujeito fala uma palavra errada, às vezes é piada, então percebe que o erro do outro muitas vezes, isso é normal. Não, não é normal, isso é violência simbólica. Claro que a violência simbólica pode gerar a violência física depois, violência psicológica também. Segundo esse professor, o Bourdieu não vai escrever isso, mas esse professor vai dizer que o assédio sexual, o assédio moral e o bullying
sem o contato físico, né, só o verbal, a linguagem ou a ideia, uma ação demonstra isso, são citados por ele como alguns tipos de violência simbólica. Então, quando você zoa do outro uma característica dele, porque a orelha dele é maior, o nariz dele é maior, a boca dele é menor, ou o cabelo dele é tal cor, etc. Mas a forma dele se comporta, a forma que ele anda, só porque ele é nerd ou ele não é, isso é forma de violência simbólica. Você está reprimindo o indivíduo, está criando um símbolo de violência, e não necessariamente a violência explícita. Exemplo, na escola. O sistema escolar, ele comete uma violência simbólica enorme, quando ele só supervaloriza quem tem os melhores índices, e muitas vezes exclui aquele que tem baixos índices. Deixando claro, né, considerando o esforço do indivíduo. Né? Então, o indivíduo vai lá na frente, apresentar um trabalho, se esforça ao máximo, é o máximo que ele pode, que ele consegue, dentro de suas capacidades e habilidades naquele momento. Os colegas zoam dele porque ele fala uma palavra errada, porque ele fica nervoso. Então, é um exemplo de violência simbólica, como ela se reproduz em sociedade. Cultura, ideologia e identidade cultural no século XXI. Então, a gente no século XXI é marcado pelas TICs, pelas tecnologias da informação e comunicação, e temos aqui, vou destacar aqui 4 grandes pensadores que falam a respeito dessa cultura e identidade cultural. O sociólogo espanhol Manuel Castells, que ele fala sobre a sociedade em rede, ou sociedade informacional. Agora, tudo está conectado pelas redes de intercomunicação global, então a gente fala numa globalização muito forte, e tudo hoje é interconectado. Não dá para estudar a sociedade hoje, analisar a cultura fora das redes sociais, fora do universo da internet, do cyberespaço. Não dá. É necessário utilizar a internet, porque a gente está conectado em rede a todo momento. A coisa que acontece no Japão, em segundos, a gente já vai poder saber aqui. Então, estamos numa sociedade interconectada. E a cultura, de certa forma, passa a ser interconectada. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, vivemos em uma realidade de incertezas. Porque os valores do iluminismo, bem definidos, da individualidade, da liberdade, da dignidade humana, princípios universais que desencadearam no século XX, pós-guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas vezes são colocados em xeques. Valores universais como tolerância, valores universais como democracia hoje são colocados em xeque. São muitas vezes desconstruídos. Hoje a palavra muito forte, hoje em dia, é desconstrução. Preciso desconstruir muitas coisas e construir novo, porque a gente está numa modernidade líquida. Ou seja, um tempo de incertezas, onde tudo muda tão rápido que a própria mente humana não acompanha a mudança. Por isso que a gente vive totalmente inseguro, incerto, ninguém sabe. Antes, lá na infância, o seu pai escolheria, eu tenho um sonho de ser tal profissão. É o coisa. Se ele lutasse, corresse atrás, tendo as devidas oportunidades, ele conseguia. Então, hoje já é difícil. Você pode até planejar a vida, mas você percebe que mesmo planejando, a incerteza é muito grande de dar certo. E isso gera uma insegurança enorme na sociedade. E a cultura passa por isso. Afinal, definir cultura hoje é de uma complexidade enorme. Uma era de informação, de uma troca cultural intensa. Existe uma cultura, a palavra, eu não gosto da expressão, mas vamos usar, existe uma cultura pura, uma cultura legítima daquele povo, ou estamos numa interculturalização enorme? Segundo o filósofo francês Pierre Lévy, a propagação das redes sociais online pode transformar as relações culturais e políticas, gerando novos modos de exercício da cidadania e da democracia no que ele chama de cybercultura. Existe o cyberespaço, um espaço agora das redes sociais, e isso pode garantir uma cidadania mais plena, uma democracia mais plena, e ele chama isso de cybercultura, uma cultura digital, uma cultura pela internet. Não é cultura no sentido mas é nesse sentido também, de construção mesmo, né, das ações humanas. O ser humano pode postar o que quiser lá, ou alguém pode marcar uma manifestação popular nas redes, e todo mundo apoia com a hashtag manifestação popular, e o pessoal vai para a rua junto, e reivindicar alguma coisa. Uma simples ação, temos agora em período de pandemia, uma ação, infelizmente, o racismo é muito forte no mundo, muitas pessoas morrem e sofrem disso, e uma ação de um policial que foi totalmente errada, um absurdo, o que ele fez, desencadeou um ciclo de manifestações enorme. Por causa do quê? Por causa da cybercultura. Se fosse
uma cultura de indústria de massa tradicional, o rádio e a TV, talvez não teria essa grande manifestação, porque não teria como se comunicar e construir essa manifestação unida. Então percebe que se na visão do Pierre Levy, essas novas relações sociais pela internet facilitam um melhor exercício e modos diferentes de exercício da cidadania e da democracia. Segundo o sociólogo franco-tunisiano Michel Maffezoli, surgem as tribos urbanas. Lembra aqueles grupos que eu falei lá na contracultura? Grupos identitários, que muitas vezes são contra os valores da classe dominante, da cultura imposta como dominante, como movimentos contra o processo de homogeneização da cultura, promovido pela cultura de massa e pela indústria cultural. Então, são esses movimentos, o punk, o hip, movimentos contraculturais. Então, essas tribos urbanas são isso. Grupos identitários que os valores da cultura dominante, o consumismo, o exagero, a valorização do individualismo. Não, nós queremos ser solidários, e esse negócio de vestir tal padrão de roupa, de comportamento, de estilo musical, e começar a criar novos estilos, novos grupos identitários, identificar com eles. Pode dizer, hoje, embora tenha muita influência na indústria cultural, existem vários outros grupos e tribos urbanas que são contraculturais. Existem e são fortes, inclusive. Eu deixo para vocês duas perguntas. Uma delas eu vou colocar depois como atividade. Você percebe como a indústria cultural influencia em sua vida? Cite alguns exemplos. Então, no seu dia a dia, ela influencia muito. E a outra é a violência simbólica, é uma realidade em pleno século XXI em seu cotidiano social. Você percebe a violência simbólica? Dê alguns exemplos. Então, a gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas, deixe no Classroom, embaixo desse vídeo, lá nessa postagem, nos comentários. E em breve a gente fará a nossa avaliação. Um abraço, até a próxima.